Nós estamos falando sobre uma série de mensagens chamada ou intitulada O Mecanismo, que foi uma série que acabou meio que explodindo aí no Brasil, a série do Padilha, e todo mundo falando sobre ela. E eu achei que seria interessante lançar uma isca como essa, para a gente poder falar do Evangelho. E na semana passada, nós falamos um pouco sobre a corrupção humana. E eu lembro que eu terminei a mensagem de domingo passado dizendo assim: e agora? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser a nossa história? E essa semana foi uma semana que Deus me conduziu a um texto que Ele já havia falado comigo há uns 2 meses atrás. E é um texto profundo. É um desses textos que quando a gente ouve, nós temos que cair de joelho e deixar que cada palavra, que cada expressão fale conosco. E esse texto assim mexeu muito comigo. Eu queria estar entregue à leitura desse texto. Eu queria que você também tivesse totalmente conectado com a leitura do texto, deixar que o Espírito Santo mova o seu coração, que nada atrapalhe você ao ler esse texto. Ao ler o texto, que o Espírito Santo já ministre no nosso coração ao ler o texto. E eu gostaria de orar assim nessa noite. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra. E eu peço que o Senhor fale conosco. Profundamente fale conosco. Fale com a gente, nós que criamos por tantas vezes mecanismos de corrupção, com tons religiosos, para encobrir na verdade quem nós somos. Eu peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha nos libertar desses mecanismos corruptos. E que o Senhor faça nos entender de uma vez por todas quem nós somos nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Abra sua Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2. Versículos 14 a 23. Pode encontrar que o Oséias não fugiu da sua Bíblia, ele está aí. Ele está chorando, esperando que você o encontre. Oséias capítulo 2, dos versículos 14 a 23. Diz assim a palavra: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade,
e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, a estes, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Oséias é um dos livros mais fascinantes de toda a Escritura. A leitura do livro do profeta Oséias é uma aplicação prática na vida de um profeta, para que esse profeta pudesse sentir a dor que Deus sentia ao ver Deus oferecer amor para o povo e o povo virar as costas para esse amor. A leitura de Oséias fala de um Deus que é cego de amor, como diz Philip Yancey. Um Deus que ama profundamente, mas é a história de um povo que vira as costas para esse amor, para esse Deus que é cego de amor. O relacionamento do profeta Oséias com a sua esposa de caráter duvidoso. Oséias casou com uma mulher que se prostituía, que adulterava, que virava as costas para o amor do profeta. O relacionamento do profeta Oséias com a sua esposa, que vivia e que tinha um caráter extremamente duvidoso, foi projetado para refletir o relacionamento entre o Senhor e nós. No livro de Oséias, Deus é chamado de vários nomes. No livro de Oséias, Deus é chamado por vários adjetivos, mas há um que é muito repetido. Há um adjetivo que é o mais forte em todo o livro. E o adjetivo é marido, esposo. É assim que o Senhor é mais chamado no livro de Oséias. Um esposo que foi traído pela mulher. Um esposo que ofereceu amor. Um esposo que ofereceu liberdade. Um esposo que ofereceu proteção. Mas foi um esposo que foi traído por essa mulher, traído por falsos ídolos e traído por falsos deuses.
Quando nós olhamos o versículo 14, o versículo 14 começa com uma conjunção. Portanto, e essa é uma conjunção conclusiva. Se você lembrar das suas aulas de português, você vai entender que a conjunção conclusiva, ela está concluindo uma ideia que veio antes. A pergunta é, o que é que o profeta Oséias estava dizendo antes do versículo 14? E se a gente voltar para trás no capítulo 2, versículo 1, você vai encontrar Deus falando com o profeta a respeito da infidelidade do povo. E Oséias sabia muito bem o que era lidar com infidelidade, porque quando ele olhava para a cama, ele via uma mulher infiel. E quando Deus fala com Oséias, com dor, Oséias sente a dor de Deus, porque ele sabe exatamente do que é que Deus está falando. Antes do versículo 14, Deus está falando sobre a minha e sobre a sua infidelidade. Deus conta a história do seu povo, de gente que recebia amor e que respondia ao amor com traição. E aí, quando nós lemos essa conjunção conclusiva, portanto, soa como que um pré-anúncio eminente do juízo de Deus sobre o seu povo. Já que vocês estão vivendo em traição, já que vocês estão me negando, já que vocês não recebem o meu amor, portanto, tem muito a ver com o que eu falei domingo passado, na primeira mensagem da série. Se nós estamos naquela lista que eu preguei domingo passado de Romanos 1, se nós fazemos parte daquela lista, criando mecanismos corruptos, transformando a glória de Deus, do Deus corruptível, à imagem de manifestações corruptíveis. Se nós estamos vivendo a vida, tendo Deus como referência, mas nós não tratamos Deus como Deus. Se nós estamos tendo práticas absurdas de corrupção, sendo que dentro do nosso contexto religioso, nós nos mostramos intactos a essas práticas. Mas quando nós estamos nas cavernas mais escuras da nossa alma, quando eu e você estamos nas cavernas mais escuras de segunda a sábado, o que a gente vive é o oposto do que cantamos aqui. Se nós vivemos assim, portanto, a conjunção conclusiva de Deus é que venha o juízo sobre mim e sobre você. Que venha o juízo de Deus sobre nós. Esse parece o tom dessa conjunção. Todavia, o portanto faz uma divisão de postura. O portanto não é julgamento. O portanto não é juízo, mas o portanto é uma graça amorosa, uma graça que a gente não merece. Esse portanto, essa conjunção, é a postura restauradora de um Deus que ama profundamente a sua noiva. E se a gente formar
E se nós formarmos uma frase, só com essa conjunção, ficaria mais ou menos assim: já que vocês me traíram, já que vocês negam o meu amor, já que vocês sabem quem eu sou e não se submetem ao meu amor, portanto, eu atrairei vocês a mim. Eu vou repetir. Já que vocês me abandonaram, e já que vocês não me amam, e já que vocês estão me traindo, portanto, eu vou até vocês e vou trazer vocês para mim de novo. Como assim? Não é lógico. Nós não estamos acostumados com isso. Não faz sentido. Porque quem nos trai recebe a nossa indignação. Porque quem nos trai recebe a nossa distância. Porque quem nos trai recebe a nossa aversão. Mas o caminho de Deus é o oposto ao meu e ao seu. Deus fica indignado. Deus fica revoltado. E aí ele conclui, dizendo: eu vou trazer vocês para perto de mim. E sabe por quê? Porque como corruptos que somos, nós não temos condições de perceber que o amor de Deus é que sustenta a nossa vida. E sabe como é que a gente vive? Nós vivemos como um bando de religioso, aglomerando os bancos das igrejas por aí, buscando igrejas que venham a nos satisfazer, mas vivendo uma mentira. Eu disse semana passada que a maior mentira não é a que se fala, a maior mentira é a que se vive. De gente que vive uma mentira em achar que as paixões dos nossos corações, que nos distanciam de Deus, é que tornam a nossa vida mais excitante. Por engano. Você vai descobrir que as suas paixões mais excitantes é que vão levar você para o túmulo. A reconciliação do esposo, que é Deus, com a sua esposa, que é o povo, é essa postura de Deus indo ao campo, atrás dessa sua noiva prostituta, que trai o amor de Deus com deuses falsos e pagãos. É a imagem desse Deus que nos ama, mas que de segunda a segunda nós o trocamos por dinheiro, por sexo, por religião, por reconhecimento, por trabalho, por pessoas, e dê o nome que você quiser. É maravilhoso o versículo 14, eu poderia ficar a noite toda só nele. E eu poderia ficar aqui chorando, tocado, e louvando a Deus por essa conjunção. Porque nós erramos, vacilamos, mas há um portanto.
Porque já que eu e você não temos a mínima condição de retribuir a esse amor santo e maravilhoso de Deus, então Ele vem até mim e vai até você. E Ele atrai você. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você hoje? Ele atrai você para Ele. E o texto fala que depois de Deus atrair, para onde é que Ele vai nos levar para esse encontro? Qual é o restaurante? Qual é a casa de festa que Ele vai nos levar? E o versículo 14 diz: eu a atrairei e a levarei para o deserto. E a imagem filosófica e existencial, e por que não teológica, a imagem que nós temos do deserto não é boa. A imagem que a gente tem do deserto é ruim. Porque a imagem que a gente tem do deserto é de dureza, é de solidão, é de prova. E é tudo isso sim. Mas para a mentalidade judaica, para a mentalidade de um hebreu, deserto não é só isso. Deserto é também sinal de libertação. E isso está tão forte na mentalidade hebraica da época, que o Senhor diz no versículo 15, qual é o deserto? E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ele obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Ele está dizendo qual é o deserto. É aquele deserto que ficava entre o Sinai e o Egito. É aquele deserto que o povo rodou. É aquele deserto que o povo aprendeu sobre a dependência. É aquele deserto que o povo viu libertação. É o deserto da busca da promessa. Então, deserto aqui não é dor. Deserto aqui é início. O deserto aqui é onde tudo começou. Como é que esse povo começou a se tornar povo no deserto? E quantas vezes eu tenho a certeza que Deus não nos quer dar coisas novas. E o nosso ouvido, como diz Paulo, coça por ouvir coisas novas. E por quantas vezes Deus não nos quer dar coisas novas? Deus quer nos conduzir ao início de tudo. Onde a gente começou. Quando a gente orava de verdade. Quando a gente cantava com ardor. Quando a gente lia as Escrituras de madrugada. E aquilo fazia sentido, porque cada palavra que a gente lia era uma palavra que saltava e tomava vida e forma. E sabe por quê? Porque eu e você precisamos sim retornar aonde nós começamos. Jesus falou isso para uma igreja.
a igreja de Éfeso em Apocalipse, capítulo 2. A igreja de Éfeso era uma igreja que era estruturada, tinha boa teologia, tinha bons líderes, funcionava perfeitamente. Mas Deus olha para a igreja, Jesus olha para a igreja e diz assim: parem, parem. Vocês estão girando a máquina, vocês pregam, vocês cantam, vocês se estruturam como igreja, vocês funcionam muito bem, vocês têm departamentos, vocês têm ministérios, vocês têm ar-condicionado, vocês têm banda boa, vocês têm púlpito de acrílico, vocês têm dízimo, vocês têm tudo, mas vocês não me amam mais. Para! Jesus diz para a igreja: para e volta às práticas das primeiras obras. Portanto, eu vou atrair vocês a mim. Vou levar para vocês para o deserto, onde tudo começou. E o versículo ainda continua dizendo: e lhe falarei ao coração. É interessante que quando nós vamos conversar com uma pessoa, que se distanciou do Evangelho, ou que não quer mais viver o Evangelho, o nosso discurso soa aqui meio como um discurso apologético, né? A gente quer defender a verdade que a gente acredita. A gente quer convencer as pessoas de que nós possuímos, de que nós somos detentores da verdade. E aí a gente quer falar a mente das pessoas. Nós queremos convencê-las de que elas estão erradas, e nós queremos convencê-las de que nós estamos certos. Eu concordo, eu acho que em alguns momentos da vida a gente tem que falar a mente das pessoas, sim. Mas o que eu acho fantástico aqui nesse contexto de reaproximação a Deus, é que Deus omitiu a mente. E Ele vai explicitar o seu desejo de falar exclusivamente ao coração. Ou seja, Deus quer falar aos seus afetos. Deus quer lhe falar com lágrima e receber lágrima. Deus quer falar com paixão e a sua paixão. Deus não quer que você tenha raciocínio lógico agora no que Ele vai dizer. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer que você simplesmente o sinta. E a gente cai tanto para o outro lado, né? Nós precisamos ser racionais na nossa teologia, nós não precisamos sentir, nós só precisamos crer. Ok, é isso, eu concordo, mas não é só. Porque Deus quer falar ao coração. Deus não vai bater. A promessa de Deus aqui não é que Deus vai lhe bater, mas Deus vai te levar para o deserto, para a solidão, na companhia dEle, para falar com carinho, em meio às nossas posturas de rebelião. E a nossa tendência em meio à rebelião é falar com raiva, com ímpeto. Quando as minhas filhas desobedecem, a primeira coisa que eu faço, elas estão em rebelião, eu falo mais alto e vem aqui, quem manda aqui sou eu. Mas Deus não está fazendo isso com a gente hoje. Hoje não.
Hoje eu e você nos rebeliamos, nos tornamos rebeldes. Ele se agacha, nos atrai para Ele e fala ao nosso coração. E quando nós chegamos no versículo 15, nós temos uma fala de Deus linda para esse povo que é corrupto. Deus tem uma palavra linda para esse povo que é corrupto. Ele diz no versículo 15: lhes darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta da esperança. Acor, sabe o que significa Acor? Problema. Quem não tem o seu vale de Acor? Quem aqui nunca se distanciou do Senhor e viveu problemas sérios por conta disso? Vale de Acor. Deus está dizendo que Ele quer tirar o seu povo desse contexto. Deus está dizendo que Ele quer tirar o seu povo desse lugar, onde o problema, por viver longe do seu amor, se tornou uma eterna companhia. Deus está querendo nos tirar desse lugar onde recordar o passado, querendo nos tirar desse lugar onde a memória não é bem-vinda. Deus está querendo nos tirar desse lugar onde eu e você podemos ter construído uma história de vergonha, e que a gente tem vergonha de olhar para trás e mencionar a história. O Vale de Acor é o lugar onde a ira de Deus se manifestou, historicamente, e também é um lugar onde a ira de Deus pode ter se manifestado sobre a sua vida. Porque o Vale de Acor foi o lugar onde Acã foi apedrejado, porque desobedeceu as palavras do Senhor. Lembram da história? Deus chama Josué e diz assim: Josué, vai lutar em Jericó. Tem até a musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Mas ninguém quer lutar em Ai, né? Ninguém quer lutar em Ai. E Deus diz assim: vai lutar em Jericó, mas não pegue nada. Josué instruiu o povo foi, entrou em Jericó, deu um sacode em todo mundo. Mas o Acã, o Acã viu uma calça jeans nova, uma jaqueta nova, um raibanzão, uma carteira cheia de reais lá, pegou tudo, levou escondido na mochila, chegou na sua casa, abriu, se vestiu com a roupa, se olhou no espelho e falou: fiquei gatão. Tirou a roupa e escondeu debaixo da cama. E aí, Josué fala assim: beleza, ganhamos em Jericó, agora vamos lutar em Ai. Ai é desse tamanhinho, pequenininha. Aí o chefe do exército chegou para Josué e disse assim: Josué, não manda todo mundo não, manda só 20% do exército. O povo é fraquinho lá. O povo é tudo camponês. Camponês, mas Paraíba. A hora que o povo de Deus chegou lá, os paraíbas saiu com os facão dando nas costas do povo. Tome no lombo. E tome no lombo. E aí a cidade, o nome da cidade encarnou o nome mesmo para o povo do Senhor. Ai, que dói, dói, ai, tome. E o povo volta, e Josué diz assim: o que aconteceu? Rasga as vestes. E Deus diz assim: por que você está chorando, cara? Eu falei para você não pegar nada, mas alguém está em pecado. E aí eles tiram sorte, e aquilo vai afunilando, e o Acã assim, né, engolindo seco. Até que chega em Acã, ele confessa
e ele é apedrejado. E o lugar onde Acã foi apedrejado, ficou chamado como Vale de Acor, problema, ou onde o juízo de Deus se manifestou. Acã não é diferente de mim e de você. O Acã criou um mecanismo de corrupção. Pegou escondido e colocou debaixo da cama. Deus está dizendo aqui, eu vou tirar vocês do vale de Acor. Eu vou tirar vocês dessa lembrança amarga do meu juízo. Eu vou tirar vocês desse lugar onde vocês têm vergonha de lembrar da história de vocês. E olha o que ele diz, eu vou tirar vocês do vale de Acor e vou abrir uma porta da esperança. E aí, quando eu estava lendo o texto, não teve jeito, eu lembrei. Você sabe de que eu lembrei. Eu não vou imitar. É lógico que eu lembrei do Silvio Santos. É lógico. As pessoas mais antigas vão lembrar do programa. Eu não lembro, só vejo pelo YouTube, não é da minha época. As pessoas iam para o programa com aquela expectativa de ganhar o que se tinha pedido. E essas pessoas ficavam numa cabine de porta, de frente com o grande mestre do palco, e tinha a porta fechada, da esperança. E elas apresentavam as suas histórias, elas tinham uma boa justificativa, mas elas precisavam de que alguém bancasse o custo daquele esperançoso que estava ali, esperando. E aí quando ele contava a história para o Silvio Santos, quando apresentava as suas justificativas, vinha a tão famosa frase, então vamos abrir a porta da esperança. E quando abria, estava lá, ou alguém tinha bancado a esperança daquela pessoa, ou a porta estava vazia. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, eu vou tirar vocês do vale de Acor e vou levar vocês para a porta da esperança. Porque quando a porta da esperança abrir, eu estarei lá. Eu estarei lá. Agora a pergunta é, que tipo de esperança é essa que Deus oferece ao seu povo? Que tipo de esperança é essa que Deus está oferecendo a mim e a você que criamos mecanismos de corrupção? Que tipo de esperança é essa? A esperança da gente recomeçar. A esperança de que tudo se faz novo. Porque quantas e quantas são as pessoas que podem estar aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, mas não conseguem se perdoar por aquilo que fizeram, carregam culpa, eterna culpa pelo aquilo que fizeram, e não tem mais esperança no coração de que tudo pode se fazer novo, já não conseguem mais olhar para Deus em oração. E Deus está dizendo assim, eu vou tirar vocês do vale de Acor, e vou abrir a porta da esperança para vocês, e eu vou estar lá. E você vai poder olhar nos meus olhos novamente. Nós achamos difícil isso, porque por tantas vezes nós tornamos os nossos erros como se fossem hábitos do coração. A esperança aqui que Deus promete é eu e você revermos os nossos erros e não ver mais os nossos erros como satisfação de prazer ou como liberdade, mas eu e você olharmos para trás e vermos os nossos erros como morte e como dor. E aí, quando nós chegamos no versículo 16, o Senhor diz assim, e ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. A primeira coisa que eu quero falar desse versículo é que há uma mudança no trato. Porque até agora, Deus está falando sobre o seu povo. No versículo 16, há uma mudança.
Deus agora é como se Ele estivesse falando, olhando para os olhos. Até a gente chegar aqui no versículo 16, é como se Ele estivesse dizendo para as pessoas, olha, essa mulher aqui, esse povo que é adúltero, que nega o meu amor, que me traiu, eu vou atrair eles. Vou levar eles para o deserto, onde tudo começou, e vou falar o coração deles. Eu vou tirar esse povo do vale de Acor, eles sabem o que é isso, e vou colocar eles na porta da esperança. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer no final disso tudo? Aí versículo 16, Deus vira, olha para o povo e diz assim, você vai me chamar de meu marido, e eu vou chamar você de minha esposa. Vocês não vão mais me chamar de meu Senhor. Vocês vão me chamar de meu Senhor e não vão me chamar de meu Baal. Ele vira e fala com o povo. Eu creio que Deus, metaforicamente, por tantas vezes, quer olhar nos nossos olhos, profundamente nos nossos olhos, para dizer quem de fato, não quem apenas nós somos, mas para Ele dizer quem Ele é. Isso me faz lembrar de quando Pedro nega Jesus, e um dos relatos do Evangelho diz que quando Pedro nega a terceira vez, o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus à distância. E eu não sei o que foi esse olhar. Eu não sei o que foi esse olhar. Mas eu sei que naquele momento, Pedro cruza o seu olhar com o de Jesus e chora amargamente. A segunda coisa que eu quero dizer do versículo 16 é essa expressão. E você me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Nos é um tanto quanto conhecido o termo Baal. Nós sabemos que de alguma maneira o termo Baal se refere ao deus pagão cananeu, que é o deus da fertilidade, que é o deus da tempestade. Um deus pagão. E se essa for a nossa leitura, se esse Baal se refere a esse Deus pagão, se essa for a nossa leitura e se essa for a nossa interpretação, então a gente vai ver que Deus está fazendo como uma troca. Ele está dizendo assim, vocês vão trocar Baal por mim. Vocês não vão mais estar com Baal, mas vocês vão estar comigo. Mas a gente precisa ter um certo cuidado com essa leitura e com essa interpretação. Porque essa leitura e essa interpretação não é compatível com o raciocínio todo do texto. Parece-me muito mais coerente nós entendermos que Deus está falando de uma troca não de deuses, mas de uma troca de visão na relação do próprio Deus. Mas aí alguém vai dizer assim, não, pastor, mas não faz sentido. Porque como é que ele pode fazer uma troca de visão de Deus? Porque Baal não é um nome para Deus. Baal é um deus pagão cananeu. Não faz muito sentido. Baal não é uma designação do Deus de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Baal inicialmente era um nome usado, um termo usado, para se referir a qualquer superior. Na época, marido era superior. Hoje não, né? Hoje é a esposa. Quem manda em casa é a mulher. Baal é a mulher hoje. Para qualquer superior, marido, proprietário, o senhor de escravos. Então era um título dado a essas pessoas que eram superiores dentro da sociedade. O que acontece é que o termo Baal acabou sendo usado, essa terminologia, essa linguagem acabou sendo usada a Yahvé, como Senhor, como soberano, como a tudo aquilo que Ele criou e fez. E também o termo Baal era ligado a Yahvé, era ligado ao Senhor, pelo modo como Deus se relacionava com o seu povo. Ou seja, Baal é o grande Deus soberano e Senhor. Ele é Baal, Ele é grande,
Ele é soberano. Baal era um título que era oferecido a Deus. E você vai encontrar nomes bíblicos, principalmente naquelas listas que a gente quer pular em crônicas, sabe? Naquelas genealogias ininterruptas, longas, que quando a gente está lendo a Bíblia, não vou ler crônicas não, vamos pular crônicas não. Está lá vários nomes. Um nome que eu fiz algumas pesquisas. Esbaal significa homem do Senhor. 1 Crônicas 8:33. Segundo nome, Merib-Baal, que significa o Senhor com S maiúsculo, tá? O Senhor defende. Primeiro livro de Crônicas 8:34. Outro nome, Beliada, que é a variação de Baal. Beliada significa o Senhor conhece. 1 Crônicas 14:7. No início, o termo Baal não estava ligado à paganização, mas teve um problema. O termo caiu na popularização. E aí o termo se viu ligado, como era popular, se viu ligado ao deus pagão, cananeu. Sabe qual foi o resultado? Quando se falava Baal, já não sabia mais se era o Deus Yahvé, que era o Senhor, e grande, sobretudo, ou se Baal estava se referindo ao Deus pagão cananeu. Então acontecia uma confusão. E sabe o que acontecia? Muita gente criava mecanismos de corrupção. Sabe como? Para eu não ficar mal com nenhum e com o outro, eu falo que eu sirvo a Baal. Quando eu estou diante do povo do Yahvé, eu falo, eu sirvo a Baal, eu sirvo a Yahvé. Mas quando eu falo que eu estou se eu estiver diante de um cananeu, mas eu também estou diante de um hebreu, eu falo, gente, eu sirvo a Baal. Eu sirvo aos dois. Por quê? Porque eu não quero evitar problema. Não vou criar contenda com nenhum e com o outro. É por isso que o Senhor está falando aqui no versículo 16. Você me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Por quê? Primeiro, para que não haja confusão quando olharem para você e descobrirem quem você serve. Não vai haver confusão. Então, para não ter confusão, você não vai mais me chamar de Baal, você vai me chamar de meu marido. Não vai mais ter confusão, todo mundo vai saber quem eu sou. E todo mundo vai saber a quem você serve. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós somos corruptos, e Deus nos envolveu com a sua graça, e Deus nos envolveu com o seu amor, então que fique muito bem claro quem é que nos envolveu. Foi o Senhor. Não foi um pastor de uma igreja. Foi o Senhor. Não foi uma igreja. Foi o Senhor. Não foi uma denominação. Tudo que é fora do Senhor acaba se tornando Baal. Confuso. Então, a gente sabe quem é que nos comprou. Quem é que colocou aliança no nosso dedo? Não foi a igreja. Não foi a igreja presbiteriana. Foi o Senhor. A segunda coisa que eu destaco aqui nessa expressão é que chamar Deus de meu marido, ao invés de meu Baal, é você sair desse contexto de uma abordagem meramente religiosa, onde você conhece Deus como grande, mas a imagem que você tem desse Deus grande é uma imagem profunda, distante. É um Deus que é grande, mas é um Deus que é distante. Ele está dizendo assim, você não vai mais me chamar de meu Baal. Eu continuo sendo grande, mas você não vai me chamar de Baal. Você vai me chamar de meu marido, sabe por quê? Porque agora eu lhe sou íntimo. Porque agora eu sou íntimo a você, íntimo ao seu coração. E o versículo 17 diz que quando nós chamarmos Deus de meu marido, nesse cenário de intimidade, Ele vai tirar dos nossos lábios os baalins, ou seja, Ele vai tirar dos nossos lábios esse resquício de adoração e reverência a toda idolatria. Ele vai
tirar dos nossos lábios esse discurso meramente religioso que ora se curva ao Senhor, mas que as nossas palavras não têm nada a ver com a nossa postura de adoração ao Senhor. E veja, mais um detalhe nesse texto. Não somos nós que vamos retirar a sujeira. Deus o faz. Deus o faz. Versículo 17: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Aleluia. É no cenário de intimidade que o Senhor nos limpa. É no cenário de intimidade que o Senhor nos lava. Isso aqui é como se nós lavássemos o motor com água assim, ó, limpar uma peça muito grande e jogar água por cima. A intimidade é desmontar a peça e limpar os parafusos que ficam por dentro. Aqui a gente joga uma água geralzona assim, ó. No seu quarto, na intimidade, a peça é desmontada. E os parafusos que estão enferrujados e sujos lá dentro são limpos. E veja como isso é profundo. Deus descreve esse reencontro como um novo casamento, no versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, em misericórdias. Versículo 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Essa expressão, desposar-te-ei comigo para sempre, é o mesmo que, e eu tomarei você como minha esposa para sempre. E eu tomarei você como minha esposa para sempre. O hebraico dá algumas dicas para nós do que é importante. Quando você está lendo um texto do Antigo Testamento, principalmente textos poéticos, quando há em um único versículo, 2 versículos, muita repetição de uma expressão, é porque há intensidade no que está sendo dito. Intensidade. Sabe aqueles momentos quando eu estou pregando aqui, eu falo, aí daqui a pouco eu aumento um pouco minha voz, daqui a pouco eu estou esgoelando aqui para vocês? Pois é. É isso que acontece. Intensidade. É aquilo que é de mais valoroso no texto. O que é que se repete aqui no texto? Desposar-te-ei comigo para sempre. Repete-se quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, o foco do texto não são as características da relação. E ele fala das características: retidão, justiça, amor, compaixão e fidelidade. Sabe por que esse não é o foco da nossa relação com Deus? Porque nós sabemos que Deus vai fazer isso. Porque nós sabemos que Ele é amor, que Ele é reto, que Ele é justo, que Ele é compassivo, que Ele é fiel. O foco não é esse do texto. O foco está na repetição. E eu a tomarei como esposa para mim. E eu a tomarei como esposa para mim. E isso se trata de mim e de você. Sabe por quê? Se trata de gente que foi comprada, amada, escolhida. De gente que não era povo, mas foi transformado povo. De gente que recebeu um lugar para aninhar o seu coração aflito. Mas de gente que preferiu viver como mendigo. De gente que recebeu o amor de Deus, mas de gente que vivia recebendo o amor de Deus, ainda olhando para os lados para ver se encontrava algo muito melhor do que Deus. Essa história se refere a mim e a você. De gente que estava trancafiado dentro do seu coração e ouviu o Senhor bater a porta. E que quando abriu a porta e viu o Senhor, lhe fechou a porta na cara. Essa história se trata de pessoas que Deus vestiu.
que Deus vestiu com a sua graça e com o seu amor. Mas são também as mesmas pessoas que foram para a rua, tiraram as vestimentas que Deus havia dado a elas, e agora estão andando na rua, nua, imunda, fétida. Se trata de homens que receberam de Deus o pão, mas de gente que virou a costa para mendigar na rua o pão que recebia do Senhor. Esses, por tantas vezes, somos nós. De gente que foi chamada como noiva, mas se prostituiu e não sabe mais como voltar. Há cerca de uns 3, 4 anos atrás eu contei uma história aqui na igreja, eu vou repetir porque hoje a igreja é outra, tem muita gente nova. Conto essa história, e quando eu estava preparando a mensagem não teve jeito, só veio essa história para mim. Essa é a história que eu preciso contar. A história de uma menina que foi abusada na infância várias vezes. A história de uma menina que foi depois para um colégio confessional e lá foi abusada e tocada sexualmente pelo diretor. Uma menina que depois foi para a faculdade e cresceu totalmente confusa sexualmente. E um dia, essa menina começou a namorar um jamaicano lá na faculdade, e eles viviam um relacionamento extremamente confuso. Ele agredia ela, ele batia nela. Levou essa menina para o caminho das drogas. E um dia no refeitório, esse cara levantou e deu um tapa na cara dela. Ela caiu. E quando ele foi continuar a agressão, entrou um outro cara na história. Esse cara botou a mão no peito desse jamaicano, empurrou ele para trás e disse a ele: se você tocar nela mais uma vez, você agora vai ter que aprender a lidar com o meu toque em você. E o jamaicano ficou com medo e foi embora. Esse cara estendeu a mão para essa moça, levantou ela. E ali nasce uma grande amizade. Esse cara era cristão. E eles se apaixonam. E a paixão é sagaz. A paixão derruba qualquer um. Mas ele não negou a fé. Ele disse a ela: eu sou cristão. Ela disse: que raio que é isso? E ele disse para ela: eu vou te mostrar. E ele levou ela para sua casa, para um almoço de família. E ela ficou encantada com o contexto da família daquele homem, uma família estruturada, e a mesa estava posta, e agora eles iriam jantar, e antes de jantar o pai daquele rapaz diz assim: bom, agora nós vamos orar agradecendo a Deus. Eles começam a orar, e quando eles terminam de orar, aquela menina na mesa começa a chorar profundamente. E eles dizem: por que você está chorando? E ela diz: porque eu nunca vivi isso na minha vida. Eu não conheço nem o Senhor, esse Deus que vocês estão falando. E naquela tarde até a noite, eles falaram do Evangelho, conversaram, e aquela moça se converteu ali. E eles casaram. Em um ano de casamento, eles estavam felizes, estavam bem. E um dia, essa moça entrou em crise, dizendo assim: isso que eu vivo é tão maravilhoso, mas esse cara vai vacilar comigo, como já vacilaram tantas vezes, como aquele diretor daquele colégio confessional também me tocou, como aquele meu namorado jamaicano, como aquele outro que eu tive, todos me traíram, todos fizeram algo ruim comigo. Esse cara está me enganando, ele casou comigo, mas ele vai vacilar comigo, então antes que ele vacile, eu vou fazer com ele. E essa mulher o traiu. Ela traiu ele. E quando chegou do trabalho, aquele homem feliz entra em casa, ela sentada no sofá aos prantos. Ele diz: o que aconteceu? E aí ela diz a ele: eu preciso confessar para você, eu te traí hoje com um homem do trabalho.
Aquele cara não sabia o que fazer. Ele sai, fecha a porta, essa mulher fica desesperada dentro de casa. Ele pega o carro e ele vai aonde? Na casa do pastor. Porque nessa hora todo mundo vai atrás do pastor. Tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo. É para ir. E ele conta toda a história para o pastor. Ele passa a madrugada na casa do pastor, dorme na casa do pastor, acorda no outro dia, toma café na casa do pastor, e o pastor olha para ele e diz assim: agora, cara, o que é que você vai fazer? Faça com calma. Orou por ele. Aquele cara sai de lá da casa do pastor. E quando chega na sua casa, ele abre a porta, a mulher está lá no sofá desesperada, cansada por ter chorado a noite toda. E ele entra. E quando ela entra, ela já estava cansada, ferida na alma, e dizendo assim: onde é que você estava? Onde é que você estava? E ele tem na mão agora uma sacola. Ele olha para ela e diz assim: tire toda a sua roupa. E ela diz: o quê? E ele repete: tire toda a sua roupa. Então ela começa a chorar, dizendo: eu não disse que uma hora ou outra agora você vai querer abusar de mim? Então ela começou a tirar, chorando. É isso que você quer também? É isso que você quer também? E ela ficou nua diante dele, chorando. Ele abre a sacola, coloca a mão dentro da sacola e joga nela um vestido de noiva. E diz a ela: vista. E ela agora está constrangida. Então ela vai vestindo a roupa de noiva. E toda descabelada, chorada, com os olhos vermelhos de ter chorado a noite toda. Parada. Ele olha para ela e diz assim: essa é você. Você é minha esposa. E eu o perdoo, sabe por quê? Porque da mesma forma que eu estou olhando para você, Deus também me olha para mim da mesma forma como eu estou olhando para você. Eu também estou assim diante dele. E eu também sou noiva dele. Vista-se. Você não vai dar conta de ir até Deus? Fique tranquilo. Ele vai até você, com um saco de noiva nas mãos, para jogar no seu peito e dizer: vista-se, porque você é meu povo. E já não vai haver mais distância. Sabe por quê? Porque o noivo cumpriu a sua parte na aliança. Ele morreu na cruz, no Calvário por nós. E ele vai se manter fiel. E vai ensinar a mim e a você a sermos fiéis. E é por isso que o versículo 23 termina dizendo: antes vocês eram desfavorecidos, mas agora vocês são meu povo. E sabe qual é o coro que nós vamos sair daqui nessa noite dizendo? O coro é o versículo 23, o final. E ele dirá: tu és meu Deus. Eu não sei o tanto que você viveu longe de Deus. Eu não sei para onde você foi. Eu não sei quais são os mecanismos de corrupção que você criou na sua vida. O que eu sei é que nessa noite o Senhor vai atrair você para Ele. E lhe vestir. E amar você. E chamar você pelo nome. E dizer: vou tirar você do vale de Acor e colocar você na porta da esperança, onde eu serei a esperança para você. E você não vai mais precisar olhar para o seu passado. Você não precisa mais olhar para aquilo que você fez. Você não precisa mais olhar para os seus vacilos. Você não é isso. Você não é isso. Você é meu povo.
Você era desfavorecida, você era desfavorecido, mas agora eu me compadeci de você. Você é meu povo. Eu quero nessa noite orar por você que criou tantos mecanismos de corrupção na vida que foi longe de Deus. Mas foi longe. Eu quero orar por você que tem vergonha de dizer para Deus o quão longe você foi. Eu quero orar por você que preferiu as alfarrobas dos porcos a comer a comida do Pai. Eu quero orar por você que acha que já não é mais igreja do Senhor. Eu quero que você saia daqui lembrando: você é igreja de Deus não por aquilo que você faz, você é igreja por aquilo que Deus fez em você. E eu queria que nós ficássemos em pé. Nós vamos cantar uma música. E depois que nós cantarmos essa música, eu vou voltar para orar e ter mais uma palavra com você. Aliás, eu vou mudar. Eu vou orar agora. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E nós vamos pedir para que Deus faça a gente viver essa realidade de ser povo dele. De gente que se esqueceu de ser povo, mas que é povo. Senhor, nessa noite, Pai, eu coloco as nossas vidas diante de Ti. Nós que por tantas vezes criamos mecanismos corruptos na vida e nos distanciamos do Senhor. Senhor, nós que temos por tantas vezes vergonha de viver aquilo que o Senhor ofereceu para nós. Eu peço, Senhor, nessa noite que o Senhor possa curar o nosso coração, tirar-nos do vale de Acor, das vergonhas do passado e nos colocar nessa porta da esperança, cujo nome é o Senhor, e nós somos o Teu povo, e nada daquilo que aconteceu no passado vai permanecer na nossa vida, porque nós somos novos, somos Teu povo. Refaz a nossa história, refaz a nossa vida, Deus. Refaz a história e a vida de irmãos e irmãs que aqui estão desenganados pela falta da esperança, que foram abandonados, esquecidos, ou pelas suas próprias misérias, ou pela miséria de alguém. Nós somos o Teu povo. Veste-nos, Senhor, nessa noite, como povo Teu, e sara o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos ficar em pé. Contigo, Senhor.
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, levando você a esse lugar de intimidade com o Pai, fazendo você povo dele, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.